paz do Senhor a todos os professores da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje estamos com uma lição especial para os nossos alunos pré-adolescentes de todas as nossas congregações, do campo, do nosso templo central e aos professores que nos escutam e que assistem essa aula no dia de hoje. A lição que vamos tratar hoje é a lição de número 7, que é essa lição aqui deste trimestre, que tem como temática geral Igreja, um lugar de comunhão. E nós estamos com uma lição muito boa, viu? A lição de número 7, ela vai tratar hoje da importância de servir ao Senhor na casa dele, a importância de manter essa comunhão com os nossos irmãos e a importância de valorizar o trabalho que é feito aqui para que a igreja seja muito bem atendida, muito bem acolhida e muito bem pastoreada pelo ministério, pelos pastores que o recebem. Então a lição de hoje encontra-se na carta de Efésios, capítulo 2, versículo 19 ao 22. E eu quero ler aqui juntamente com vocês. Capítulo 2 de Efésios, versículo 19 até o 22. Diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, com atenção nesse texto e com atenção nessa temática de que hoje nós vamos estudar algo muito especial e ensinar os nossos pré-adolescentes a importância de estar na casa de Deus. A lição traz um texto específico para cada dia da semana. Então, são devocionais diárias que podem ser aplicadas juntamente com seus alunos e que no retorno da próxima aula eles podem apresentar a reflexão de cada texto. Então essa devocional ela pode ser distribuída, por exemplo, para 2 alunos, né, que levam esses textos, fazem uma reflexão semanal e quando retornam eles vão fazer a apresentação dessa reflexão para a turma. E isso motiva e incentiva os nossos pré-adolescentes a estarem fazendo a leitura diária da Bíblia, a leitura constante, como também fazendo a aplicação desse texto sobre sua vida cotidiana. Nós temos também aqui um texto em Hebreus capítulo 10, versículo 5, que diz: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, nos animemos uns aos outros e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Então, concernente a esse texto, não temos mais tempo de pensar ou ao menos imaginar que nossa rotina, nosso serviço, nosso trabalho para o Senhor precisa ser feito com mais intensidade, com mais dedicação, com mais amor, direcionado à casa de Deus. O espaço para o professor também traz um texto bastante reflexivo para que os nossos adolescentes e pré-adolescentes, que trata nessa lição, nessa faixa etária de 11 e 12 anos, entender que as novas tecnologias, elas são aliadas sim, elas nos ajudam, elas nos apoiam. Entretanto, precisamos ter esse cuidado de que a tecnologia não venha a ser apenas um meio de entretenimento para os pré-adolescentes, mas que seja um meio, um vínculo de informação e conhecimento para que eles possam explorar, abordar estudos, textos, pesquisas, mapas. A geografia bíblica ela é riquíssima. E isso tudo pode ser explorado com as novas tecnologias, com os nossos pré-adolescentes. Então, ao professor, vale entender que nossos desafios são diários com relação a essa questão do tempo que eles passam envolvidos nas redes sociais, nas tecnologias, e que podem entender que esse tempo pode ser dedicado a uma devocional, a um período de intercessão, a uma busca pela aprendizagem através dos estudos bíblicos. Então vamos lá. Quais são os objetivos principais dessa lição? Ressaltar que a igreja é a casa de Deus. A igreja não é lugar de espetáculo, a igreja não é lugar de planos terceirizados
onde as pessoas não venham com outro foco, a não ser o foco de adorar ao Senhor. A igreja é o templo, é a casa do Pai. Nesse lugar se reúnem pessoas de todas as classes, de todas as diferenças. Se reúnem pessoas de todas as raças, de todas as etnias. E nessa união, nesse ajuntamento, nesse momento de congregar-se, todas as pessoas dedicam o seu louvor, a sua adoração ao Senhor, independente do que passem, do que estejam atravessando. Eles sabem que ao chegar na casa de Deus, nós vamos encontrar consolo, conforto, nós vamos encontrar a presença do Senhor. Nós vamos encontrar aqui um lugar onde todos se apoiam, onde todos podem se ajudar, se confraternizar e também amparar-se um ao outro para ajudar na hora das dificuldades. Então, ressaltar que a igreja é a casa de Deus. Explicar por que precisamos frequentar a igreja. Os pré-adolescentes estão naquela fase que gostam de dormir mais tempo, eles gostam também de dormir mais tarde, então eles têm um período mais curto entre o sono e o acordar. E aí querem muitas vezes passar o dia naquela moleza, naquela dificuldade de fazer as suas atividades diárias. Mas o planejamento que o professor faz com relação a essa aula vai despertar no aluno o desejo de estar na casa do Senhor o mais cedo possível. Principalmente para nós que tratamos da escola bíblica dominical e sabemos da necessidade desses alunos chegarem à casa do Senhor para orar, para interceder e para aprender também. Objetivo terceiro, apontar a relação entre a comunhão com Deus e a presença nos cultos. Não basta estar no culto, não basta estar no templo, não basta estar aqui marcando ponto ou frequência, não importa isso. O que importa é você estar no culto, na igreja, no templo, presença, sentindo a presença do Senhor, apresentando a sua adoração, o seu louvor, a sua gratidão, ações de graças, porque todo o período em que é feita a liturgia do culto, você está ali para oferecer tudo o que você tem ao Senhor como oferta agradável. Então, a lição traz destaques, professor, sobre os saberes necessários que os nossos pré-adolescentes necessitam ter com relação ao trabalho e ao serviço na obra de Deus. Ponto 1. O templo é um lugar santo. Se o templo é um lugar santo, tudo que há nele é consagrado a ele. Todos os utensílios. Se nós formos voltarmos um pouquinho no Antigo Testamento, quando Moisés levou o povo para o deserto, fez toda aquela travessia, lá no deserto o Senhor deu ordem a Moisés que seria construído um tabernáculo, que seria construído um espaço onde eles trariam todas as suas ofertas e ofereceriam ao Senhor, e naquele lugar seria apresentado o Senhor dos Senhores para o seu povo através do sacerdote. Então, o sacerdote fazia essa mediação com o povo. E ali naquele tabernáculo também se apresentavam diversos utensílios que eram consagrados ao Senhor. E isso não mudou. Tudo que está na casa de Deus é consagrado a Deus. Tudo que é adquirido para o templo, com as ofertas, com os dízimos que os irmãos trazem à igreja, que ofertam ao Senhor, tudo que é comprado aqui é oferecido a Deus. E é para Deus. Se tem uma bateria no templo, essa bateria é oferecida ao Senhor. Se tem instrumentos de orquestra, todos esses instrumentos são oferecidos ao Senhor. O que quer que tenha no templo é consagrado a Deus, porque está no templo e é para o Senhor, para servir ao Senhor, para oferecer o melhor para Ele. Então, dentro desses saberes, o templo também é um lugar de comunhão. É impossível pensar em templo, pensar em igreja, pensar em congregação, sem pensar em comunhão. Porque as pessoas estão sentadas no mesmo lugar, as pessoas estão distribuídas, nesse espaço, mas elas entendem e o Espírito Santo nos direciona a compreender a palavra do Senhor, que sem união e sem comunhão, nós não podemos ter esse interligado de corpos, de pessoas, de membros, fazendo o mesmo trabalho, servindo ao Senhor com alegria. Então, a comunhão evidencia que a igreja é corpo de Cristo. Terceiro, devemos nos alegrar pelo privilégio de irmos à casa do Senhor. Já pensou todos os dias, professores,
de dizer aos nossos pré-adolescentes: vocês acordaram, vocês estão com todos os membros em movimento, vocês têm uma mente saudável, vocês têm um corpo saudável, vocês têm inteligência, vocês têm projetos criativos, vocês têm sonhos, desejos e precisam ser consagrados todos ao Senhor. Então, o prazer de servir com alegria. Quão triste é ver cristãos que chegam à casa do Senhor zangados, murmurando, reclamando, mantendo uma rotina praticamente de vivência insatisfatória. Quando na casa do Senhor nós precisamos estar com alegria, como disse o salmista Davi. Então, entender que em todo tempo devemos nos alegrar pelo privilégio de estarmos na casa de Deus. Também o templo é um lugar de adoração onde rendemos o nosso culto. Não viemos para o culto para bater papo durante o culto. Não viemos para o templo para fazer encontros. Não viemos para esse templo para manter outro tipo de rotina. Nós viemos para o templo para adorar a Deus. A prioridade é Cristo no centro do culto e a adoração como oferta principal a Ele. Lógico, quando o culto encerra, quando tudo termina, os irmãos se confraternizam, né? Vão conversar, vão atualizar algum assunto, mas durante o culto, a nossa proposta, o nosso foco, o objetivo é adorar ao Senhor. 5, é nossa responsabilidade cuidar da casa do Senhor. Sim, responsabilidade de todos nós, porque o patrimônio da igreja é consagrado ao Senhor. O templo, tudo que nele há, é consagrado ao Senhor. Então nós precisamos cuidar, nós precisamos respeitar, nós precisamos entender que a igreja tem utensílios, a igreja tem bancadas, a igreja tem sonoplastia, a igreja tem toda uma gama de materiais que são envolvidos para glorificar a Deus no culto. Então por isso precisamos ter esse cuidado, cuidar bem daquilo que foi nos dado para consagrar a Deus. E também o nosso serviço a Deus em sua casa deve ser realizado com sinceridade. Se eu venho para o culto para servir no ministério do louvor, eu venho para servir com sinceridade. Se eu venho para o culto para servir no ministério lá na recepção, na equipe de recepção, eu venho com alegria servir ao Senhor. Qualquer que seja o trabalho de uma, vamos assim dizer, de uma complexidade maior ou menor, não importa. Você está na casa do Senhor para servir, ou para atender pessoas, ou para acolher pessoas, ou para colocar um simples copo, ou para trocar um copo, ou para servir alguém com água. Não importa. O serviço que você faz nesta casa é um serviço de honra. E a Bíblia diz que devemos honrá-lo em todas as coisas. Quando eu estou honrando a Deus, eu também honro as pessoas que estão na igreja e estão no culto. E essas pessoas sendo servidas, seja elas cristãs ou não, elas vão entender que aqueles que têm o amor de Deus servem a Deus com alegria na sua casa. Então, finalizando essa parte dos objetivos, nós vemos aí a necessidade de compartilhar com os nossos pré-adolescentes 3 pontos principais: que o templo é a casa de Deus, por que devo ir à igreja, e também o templo como lugar de comunhão e aprendizado. Entender o que é o templo, para que serve o templo, porque precisamos estar no templo. São as funções necessárias dentro desse contexto que é apresentado no primeiro ponto. Como era o templo no Antigo Testamento, como o templo foi na Nova Aliança e hoje também comparado ao nosso corpo, que somos templo do Espírito Santo. Nosso corpo está a serviço de Deus, está a serviço da obra do Senhor. Por que devo ir à igreja? Então, porque fomos estimulados, fomos motivados e fomos incentivados todos os dias a servir ao Senhor na casa dele, porque aceitamos a Jesus como nosso Salvador. E quando o seu povo se reúne para glorificar a Deus, coisas maravilhosas acontecem, né? Todas as vezes que o povo de Deus se reuniu, está escrito na Bíblia, desde Gênesis até o Apocalipse, sempre que o povo de Deus se reúne para glorificar a Deus, para reunir-se em louvor e adoração, algo diferente acontece. E o que acontece não é para glorificar o homem, é para glorificar a Deus. Então, seus milagres acompanham, porque a obra que está sendo feita, está sendo realizada em favor do povo de Deus, mas para glorificar a Deus no seu templo.
Porque devo ir à igreja também motiva que é um lugar de fortalecimento espiritual. Muitas pessoas estão aí entrando nessa nova modalidade de que depois da pandemia não preciso ir ao culto, não preciso mais me congregar, não preciso estar em comunhão. Mas o Senhor nos convoca neste dia para incentivarmos os nossos pré-adolescentes a estar presente nos cultos, a comparecer aos cultos, a dar importância à casa de Deus como lugar de adoração e comunhão. Então, essa necessidade precisa ser apresentada para eles, para que eles vejam que, quando estamos em comunhão, o Senhor vai fazer certamente aquilo que Ele prometeu dentro da sua palavra. E, por último, o templo, um lugar de comunhão e aprendizado. Estamos aqui na EBD, estaremos aprendendo em comunhão e aprendizado. Se tem um culto de doutrina, o pastor presidente, os pastores de áreas, os pastores das congregações do campus, de todo o Brasil. Quando há um culto de doutrina, esse culto é um culto de aprendizado. A igreja está aprendendo e ela está aprendendo na casa do Senhor. Todos os cultos são direcionados a um objetivo. Os cultos que são direcionados à família. As famílias se reúnem para adorar ao Senhor e agradecerem por suas famílias. Então, seja qual for o culto, seja qual for a situação, na casa de Deus, nós vamos com certeza receber a bênção e a vitória. Então, a lição também apresenta atividades diversas. Podemos aí criar um debate com os nossos pré-adolescentes sobre o que eles pensam a respeito do congregar-se e do não congregar-se. Por que muitos estão aderindo a esse tipo de modalidade? O que fazer para evitar que os nossos pré-adolescentes caia nesse modismo, porque eles precisam entender a importância e a necessidade de servir a Deus na sua casa. Não em função de um cargo, não em função de uma responsabilidade, mas em função de gratidão e de adoração e de ações de graças àquele que o salvou. Que Deus o abençoe e que tenhamos aí, num domingo que vem, uma aula que seja aquela aula de trazer realmente um conteúdo, um objetivo e uma metodologia dentro da necessidade dos nossos pré-adolescentes. Podemos fazer dinâmicas, a lição traz diversas sugestões, né? Pelo tempo que nós temos aqui, não podemos aí alongar tanto, mas os vídeos, podemos também selecionar vídeos que falem sobre a importância da igreja, podemos fazer aí talvez com eles uma maquete sobre o tabernáculo, para que eles entendam a importância que foi dada naquele tempo, lá no Velho Testamento, quando o povo entendeu que ali ofereciam os seus sacrifícios e o Senhor recebia como cheiro suave e agradável na sua presença. Que Deus te abençoe, professor, que Deus te use, que Deus te capacite cada vez mais nessa aula tão especial que vai ser sobre a igreja e o templo de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.